Vou pescar, é o tema da nossa mensagem hoje. Essa frase, vou pescar, ou vai pescar, às vezes a gente fala também para alguém ir pescar, né? Essa frase nos nossos dias, ela é muito usada de um modo até divertido, né? De um modo assim, cômico até, e é uma sugestão de desestressamento. Quem anda estressado aqui nesse dia? Quem anda ansioso aqui, preocupado? Alguém assim? Vai pescar. Não é assim que a gente fala? Então, quando alguém está muito nervoso, né, Mário? Quando alguém está muito agitado, ansioso, estressado, a gente manda ele pescar, né? E às vezes manda a gente pescar, né? Vai pescar. Bom, a ideia que se passa com essa brincadeira, né, com essa frase, é que quando você está pescando, ou seja, a pessoa que está pescando, ela esquece, né? Ela esquece do problema. Ela se distrai com a pescaria, que aliás é muito bom pescar, né? Ela se distrai e ela para de pensar nos problemas, né? Assim, muitos problemas, né? Então, quando a gente está pescando, a gente distrai a cabeça, né? E a gente esquece das dificuldades, das lutas, às vezes é um problema que a gente não vê solução a curto prazo, né? E essas coisas tiram o sono da gente. Então, por isso que muitas vezes, né, as pessoas mandam a gente pescar, porque essa é a ideia que passa, né? Você estando lá, você se distrai e você não pensa naquilo, por um tempo, né? Bom, até mesmo os discípulos de Jesus, no momento assim muito difícil das suas vidas, eles se utilizaram, né, dessa fuga, vamos dizer assim. Até mesmo os discípulos, né, do Senhor Jesus. E aqui, Pedro foi quem puxou a fila. Você vai prestar atenção aqui no versículo 3 que nós lemos? Quem disse isso primeiro foi Pedro. Pedro falou, eu vou pescar. Aí os demais, que também estavam com muitos problemas naqueles dias, disseram, nós também vamos contigo, filho. Vamos esfriar a cabeça lá na beira da represa. Vamos distrair a nossa cabeça por lá. Né? Então, eles foram. Mas, para os discípulos de Jesus, essa frase, vou pescar, ela não significava apenas que nós precisamos esfriar a cabeça, nós precisamos pensar um pouco mais. Não era só isso, né? A gente vai perceber que eles fizeram isso depois de um momento, assim, um fato ocorrido em Jerusalém, que, assim, alarmou muitas pessoas e deixaram, especialmente os discípulos, muito desanimados. Os discípulos de Jesus estavam extremamente decepcionados. Eles estavam extremamente cabisbaixos, porque para ele havia se perdido toda a esperança. Por quê? Porque Jesus havia morrido. Jesus foi morto e crucificado. E os discípulos, ao invés de ficarem felizes, mas não, eles não ficaram felizes. Pelo contrário, eles ficaram decepcionados. Muito decepcionados, muito tristes, porque eles não queriam que Jesus morresse. Eles queriam que Jesus continuasse vivo e libertassem eles das mãos dos romanos. Por isso eles não entenderam o que estava acontecendo, por isso eles ficaram muito chateados. E Pedro, talvez o motivo dele era muito maior, porque foi Pedro que negou o Senhor Jesus, né? Então, esse momento de decepção, de tristeza, foi confirmado por aqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, lembra? Jesus havia ressuscitado, mas eles não sabiam. Eles estavam voltando de Jerusalém depois de todos os ocorridos. E Jesus já ressuscitado, alcança eles e pergunta para eles, sobre o que vocês estão conversando? E eles disseram, só o Senhor que não sabe dos últimos acontecimentos. Jesus, ele morreu, eles mataram Jesus, crucificaram ele, e nós que pensávamos que ele ia restaurar o reino a Israel, mas hoje já é o terceiro dia. Então nota que eles estavam muito para baixo, nota que eles estavam
muito cabisbaixos mesmo. Eles estavam muito, muito decepcionados. E eu imagino que esse sentimento é por todos esses acontecimentos, e principalmente porque o sonho dele não se realizou, né? Agora, quanto a Pedro, como eu disse para vocês, certamente ele era o que estava mais sofrendo. Por quê? Porque foi ele que negou o Senhor. Não? Ele negou o Senhor. O fato que não foi só pelo fato de ele ter negado o Senhor. Acontece que quando ele negou Jesus pela terceira vez, lembra que Jesus falou para ele que antes que o galo cante, ou seja, antes de amanhecer o dia, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele falou: não, Senhor, os outros podem te negar, eu não, jamais te negarei. Eu estou pronto para morrer contigo, disse Pedro. Mas Jesus disse: Pedro, hoje, antes de amanhecer o dia, você vai me negar 3 vezes. E quando eles estavam levando Jesus para ser julgado, nos corredores ali do palácio, a Bíblia fala que as pessoas viram Pedro, e essa já era a terceira vez. As pessoas que estavam ali disseram para ele: mas você não é um deles? Você é muito parecido com eles? Até a tua voz é parecida com a voz dele, de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro praguejou e disse: nunca vi tal homem. E negou o Senhor. Naquele momento, diz o texto que o galo cantou e Jesus passou diante dele. Naquele momento, Jesus passa por ele e fica os olhos nele. Eu imagino que olhar foi esse. Eu imagino que olhar foi esse. E eu tenho certeza, amado, que não foi um olhar de reprovação. Não foi um olhar assim: está vendo? Eu não te falei. Mas eu imagino que o olhar de Jesus, como sempre, deve ter sido aquele amor de compaixão, de amor, tipo assim: Pedro, tranquilo, Pedro, você fez isso, mas fica calmo. Jesus não falou, mas o olhar de Jesus deve ter comunicado graça, deve ter comunicado perdão. Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz que após o olhar de Jesus, Pedro chorou amarguradamente. Diz o texto que ele chorou até não ter mais o que chorar. Não, foi um choro compulsivo e um choro de arrependimento. Mas fazer o quê? Ele já foi, ele já morreu. Na cabeça de Pedro não tinha mais reparação, não havia mais o que fazer. E talvez isso tornou mais difícil, porque ele queria encontrar Jesus se ele pudesse. Sabe aquela coisa assim: se eu pudesse fazer, se o tempo voltasse atrás, eu ia fazer diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais faria o que eu fiz naquele dia. Sabe aquele arrependimento que bate na gente muitas vezes, por coisa que nós fizemos, e depois a gente caiu em si, e a gente viu que não podia ter feito aquilo, mas agora já era tarde demais, né? Tinha mais jeito, Jesus já morreu. E muitas vezes as pessoas também com as quais nós erramos, de repente agora não tem mais o que fazer, né? Alguns talvez já morreram também, e outros já estão em outras circunstâncias que não há mais o que fazer, né? E isso muitas vezes, essa culpa pesa no ombro da gente, pesa no ombro das pessoas, né? Agora, o problema maior dos discípulos é que eles tinham um conhecimento muito limitado sobre Jesus, né? Eles não sabiam tudo sobre Jesus. Não entrava na mente deles a obra de Jesus, o fato que Jesus tinha que morrer na cruz, como morreu. Esse era o problema deles. Por isso que Pedro negou Jesus, por isso que Judas traiu Jesus, por isso que ninguém ficou com ele na hora que ele foi julgado, na hora que ele foi preso. A Bíblia diz que todos o abandonaram, todos os discípulos o abandonaram, né? Só restou João lá no pé da cruz, que ficou lá com Maria. O resto, todos abandonaram, um negou, o outro traiu. E eu disse: o problema deles era um conhecimento limitado a respeito de Jesus, diferentemente de Jesus, né? Jesus que sabia tudo sobre eles. Por isso que eu falo que o olhar de Jesus não foi um olhar de condenação.
condenação. Não foi um olhar, está vendo? Não te falei? Não, foi um olhar de graça. Foi um olhar de misericórdia, de amor. E foi isso que levou Pedro a chorar amarguradamente, até não conseguir mais ter choro para chorar. Né? Então, e Jesus sabia que eles iam ficar frustrados. Jesus sabia que eles iam ficar decepcionados. Jesus sabia que eles iam voltar a pescar. Sabiam que eles iam voltar à vida velha que eles tinham antes. Né? Por isso que o Senhor Jesus já preparou todas as coisas. Quando ele ressuscitou, lembra quando ele ressuscitou que as mulheres foram ao sepulcro? E ele não estava lá mais? E elas confundiram, né, o anjo com o jardineiro, né, fizeram uma confusão. E vocês lembram que o anjo disse para ela, falou assim: olha, é o seguinte, ele manda dizer para vocês ir para Jerusalém, fala para os discípulos, ir para Jerusalém, porque lá ele vai encontrar vocês. Diga para os seus discípulos e a Pedro, e ele vai adiante de nós. Olha o detalhe aqui, irmão. Olha o detalhe de Jesus. Diga aos discípulos e a Pedro. Um detalhe, algo especial, uma palavra especial para quem? Para aquele discípulo que talvez era o mais sentimental, que talvez é o que estava sofrendo mais, que estava mais triste. Por quê? Porque o olhar de Jesus machucou ele muito por dentro. E ele não sabia se ele não sabia que ia ter uma oportunidade, mas Jesus sabia. Por isso que Jesus fala, manda falar com os discípulos e a Pedro. Eu imagino que quando Pedro recebeu essa notícia, ele falou assim: puxa vida, mas ele falou especialmente para mim, ele destacou o meu nome, só não destacou os demais. Mas por que, amados? Porque para ele Pedro precisava mais. Sabe? Jesus sabe quando a gente precisa de um socorro a mais. Jesus sabe quando o teu coração está choroso, quando você está precisando de uma palavra diferente. Ele te chama pelo teu nome, sabia? Ele faz coisas, milagres acontecer para tratar você com graça, com amor, com misericórdia. Eu vi um testemunho essa semana de um venezuelano que teve um acidente de avião e ele ficou 11 dias na maca. Todos os outros tripulantes morreram ali perto dele, os tripulantes e mais alguns passageiros. Depois ele ficou sabendo que mais 2 pessoas se salvou, mas ele só foi ficando saber isso depois. Mas ele ficou ali 11 dias com a perna quebrada, com a cabeça, faltando um tampão na cabeça. E ele fala que foi terrível. Mas ele conta o testemunho que a partir do 3º dia, ele era visitado pela presença de Deus. Chegava de noite, naquele frio, dava uma certa hora, quando ele entrava da noite, o calor de Jesus já chegava para ele. E ele fala que todas as noites ele dormiu com calor, ele dormiu com a presença de Jesus. E a partir do 5º ou do 6º dia, um anjo apareceu. Um dia foi Jesus que apareceu para ele, porque quando ele apareceu, ele falou para ele: eu sou o anjo de Jeová. No Antigo Testamento, o anjo de Jeová era Jesus, era uma aparição de Jesus. Então ele apareceu naquele dia e disse assim: olha, você não vai morrer. Você não vai morrer. E hoje eu trouxe comida para você. Trouxe uma marmita, trouxe uma bandeja de comida para ele. E ele, na primeira noite, veio a comida, ele olhou e tinha coxa de peru, tinha uma espécie de um feijão grande assim, e tinha salada, uma salada, porque nunca comi uma salada tão gostosa. Né? E aí a perna dele toda estacionada, ele teve que botar a perna, ele estava faltando um tampão. Durante todo esse tempo, o bicho começou a criar no corpo dele,
Ele falava milhares, né? Ficava ali. E ele tinha que se arrastar até o córregozinho para tomar água, depois voltava. Mas assim, aí ele fala que no outro dia, aí ele falou assim: amanhã virá outro anjo alimentar você. Aí no outro dia veio um anjo de novo, aí disse que veio frango assado, e novamente feijão, e novamente salada, e um copo de suco. Os 2 dias, um copo de suco. Então aquele homem viveu 11 dias ali alimentado pelo Senhor, né? Olha o cuidado de Deus. E aí ele era um engenheiro, mexia com um engenheiro eletrônico, engenheiro elétrico, mexia com colocação de torres para a internet, essas coisas assim. Aí ele falou assim, lá ele fez um acordo com Deus, falou: Senhor, se eu vir de novo a minha esposa e os meus filhos, eu deixo de ser engenheiro para eu ser um propagador do Evangelho, né? Então ele foi salvo. O testemunho é muito grande, tem muitos outros detalhes que vocês podem procurar na internet. Isso aconteceu há muito tempo, em 99 que aconteceu isso. E esse homem hoje já percorreu mais de 60 países falando do testemunho dele, né? Então, mas eu falei isso por causa do cuidado, do amor de Deus, né? E lá no céu tem carne e pelo, viu, gente? Lá no céu tem frango assado, viu? Olha, tem salada e tem um suquinho para a refeição. Amém? Oh, Deus é bom, né? Bom, aí o que acontece? Jesus disse para eles: ó, o anjo, né, diga para eles que o Senhor ele vai à frente deles na Galileia, e que lá eles poderão ver ele, encontrar com ele. Então, Jesus os encontra exatamente na Galileia. Mas lá na Galileia não foi uma cidade, na verdade não existia uma cidade, a Galileia era uma região. E Jesus encontrou com eles aonde? No mar. No mar da Galileia. É exatamente o lugar onde eles foram pescar. Lembra que eles foram pescar? E veja novamente o detalhe aí no versículo 3, na parte C. Eles foram pescar, mas aí eles entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Eles entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. A pergunta é: puxa vida, por que eles nada apanharam? Será que eles desaprenderam a pescar? E pelo menos 3 deles aqui eram pescadores profissionais: Pedro, Tiago e João. Puxa, mas nessa noite eles nada pescaram? Por que será, amados? Eu tenho aqui algumas sugestões. O fato de eles nada pegarem naquela noite, eu imagino que era um sinal de que Deus não estava naquele poço. Era um sinal para eles de que Jesus não queria eles como pescadores de peixes. Eu imagino que o fato deles nada apanharem naquela noite era resultado, amados, deles tentar fazer qualquer outra coisa que contrariasse o chamado de Deus para a vida deles. É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: olha, é o seguinte, da minha parte nada mudou. Da minha parte vocês continuam sendo pescadores de homens e não pescadores de peixes. Eu imagino que isso era exatamente isso que estava sendo comunicado para eles. Vocês estão tentando pescar, mas eu já tirei vocês disso daí. A função de vocês agora é serem pescadores. Então, nada, a gente pescar a noite inteira e nada apanhar também significa talvez a pessoa querendo ir para o céu, confiado apenas no seu próprio esforço, ou talvez confiado na sorte. A pessoa sozinha. Sozinho, amados, nós nada podemos fazer. Nós precisamos do milagre de Deus na nossa vida. Jesus estava dizendo para eles
naquele dia, nesse gesto, né? Que ele não desistiu do chamado deles. Aliás, tudo o que estava acontecendo fazia parte do plano, do projeto. Eu quero dizer para vocês, amados, que Jesus, Ele nos ama tanto, que Ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste dos seus filhos. Ele, ao ponto assim de interferir, né, nas nossas aventuras, muitas vezes, nas nossas aventuras frustrantes até mesmo, mas para nos colocar de volta no caminho dele, para nos colocar de volta no propósito dele. E é isso que ele vai fazer com os discípulos. Ele vai chegar exatamente lá no lugar onde eles estavam tentando pescar, para reanimá-los, para recolocá-los no caminho que ele havia preparado para eles. E o texto fala que Jesus chega bem cedo na praia. Ele chega bem cedinho lá, e os discípulos não o reconhecem. Os discípulos não, é lógico, não reconhecem, porque nem acreditavam que ele tinha ressuscitado. E Jesus aparece para eles e ele faz uma pergunta, né? Filhos, tendes aí alguma coisa de comer para comer? E a resposta foi: nada, não temos. Por quê? Não temos. Pescamos a noite inteira e nós não pegamos nenhum peixe. Não é? Aí Jesus disse que é para eles: lançai as redes à direita do barco e achareis. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles obedeceram. E ao obedecer, eles pegaram quanto? 153 grandes peixes, a ponto de precisar para os outros barqueiros que estavam ali próximos ajudar para retirar aquelas redes de tantos peixes. E vocês se lembram que quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, ele também multiplicou os peixes? Lembram? Quando Jesus os chamou para ser seus discípulos, ele fez o milagre da pesca maravilhosa. Dessa mesma forma, também foi uma pescaria muito fraca. Também nada tinha apanhado. Ele falou: lança a rede do lado direito. E eles pegaram uma quantidade grande de peixe, ficaram entusiasmados. E Jesus falou para eles: daqui por diante, vocês serão pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles largaram tudo e seguiram o Senhor. E agora, quando Jesus repete o mesmo milagre, é como se Jesus estivesse dizendo para eles, né? Olha, o meu chamado inicial que eu fiz com vocês está de pé. Da minha parte nada mudou. O meu projeto na vida de vocês, ele não foi alterado. Ou seja, nada mudou entre nós. Nada está errado nesse projeto. Eu continuo aqui. Eu continuo fazendo os mesmos milagres. Amados, então e naquele momento eles reconhecem que é o Senhor. Naquele momento eles reconhecem que é Jesus e imaginam a alegria que tomou conta do coração deles. E agora eu quero concluir olhando para essa parte final do texto, onde Jesus vai ter um encontro especial com Pedro. Aonde Jesus vai falar com o seu discípulo, talvez o mais decepcionado, o mais choroso, aquele que estava precisando de um conforto, de uma palavra e até mesmo, quem sabe, um pedido de perdão para Jesus, pela de conta ele pegou o mestre. Então veja aí no versículo de número, está aqui, versículo 15, olha o que Jesus começa a falar para ele. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Percebe a pergunta? Simão, você me ama? Por que Jesus perguntou isso para ele?
Porque lá atrás ele falou que amava Jesus ao ponto de entregar a vida por ele. E Jesus perguntou: você me ama? E esse verbo, quem me ama no grego, é o verbo agape, ou ágape, que é o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor de dar a vida pelo outro. Foi com esse verbo que Jesus fala para ele: você me ama, Pedro, realmente, a ponto de entregar a sua vida por mim? Aí Pedro, o que ele faz? Pedro, que lá lembrou, Pedro certamente lembrou do que ele disse na frase e não cumpriu. Então Pedro responde para ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o verbo aqui, amar, nesse caso, não é o mesmo que Jesus usou. Não foi o verbo ágape, foi o verbo philos, né? Amor mais humano, amor entre humanos, amor de amizade, de amigos. Não o mesmo verbo que Jesus perguntou, né? Mas aí Jesus, para testar, Jesus pergunta de novo: mas Pedro, você me ama com amor sacrificial? E ele de novo: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas não com esse amor. Eu te amo com esse outro tipo de amor. E aí na terceira vez Jesus então pergunta no verbo dele: você realmente me ama com esse amor que você está falando? E ele fala, Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Tipo assim, se não adianta eu falar para o Senhor que eu amo, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece tudo de mim. Não adianta eu falar uma coisa, o Senhor sabe tudo de mim. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, mas por esse amor humano. E Jesus falou: é suficiente, apacenta então as minhas ovelhas. E eu imagino que naquele momento Pedro se sentiu curado, Pedro se sentiu restaurado. Pedro agora realmente vai poder dar continuidade, não só ele, mas os demais discípulos também, ia poder dar continuidade à obra de Jesus aqui na terra, né? E deu tão certo, isso foi tão real, tão verdadeiro, que esse evangelho chegou até nós nesse dia. Pedro foi coluna, Pedro foi um dos discípulos mais importantes no ministério de Jesus. Ele foi uma das colunas da igreja, né? E a tradição diz que quando Pedro morreu crucificado também. Mas diz assim, a tradição diz que ele falou assim: olha, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Virem a cruz de cabeça para baixo. Diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Reza a tradição. Tal é a mudança, né, que houve. A partir daquele momento, daquela restauração da vida dos discípulos, eles vão para Jerusalém e eles vão ficar, depois de 40 dias, exatamente uma festa de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre os discípulos. E agora eles, cheios de ousadia, cheios de coragem, começam a pregar o Evangelho com poder, curar os enfermos, né? É ao ponto desse Evangelho de Jesus se espalhar e ser a maior religião do mundo hoje, né? E todos os dias tem pessoas falando desse Evangelho, todos os dias tem pessoas aceitando Jesus, se convertendo, arrependendo-se dos seus pecados e tendo as suas vidas transformadas, como foi Pedro naquele dia. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que você receba essa graça, que você entenda esse amor, essa graça, né? Coisa que os discípulos lá atrás não tinham condições de entender, de conhecer. Eles eram limitados. Eles eram muito limitados no conhecimento de Jesus. Mas hoje não. Hoje nós temos já o Espírito Santo em nós, que nos habilita, que nos dá ousadia, que nos dá poder para ir mais longe, né? Para fazer a obra do Senhor aqui na terra, curar os enfermos e ressuscitar mortos também, por que não? Né? Até isso a igreja está apta para fazer. Então esse é o Evangelho que você abraçou, esse é o Jesus que nos ama e que está conosco todos os dias.